Então vamos lá, pessoal. Teste proposto T235 da 10ª edição, Universidade Federal da Bahia. Um corpo de massa M, inicialmente em repouso, sobre um plano horizontal rugoso, adquire movimento retilíneo uniforme, sem aceleração, sob a ação de uma força constante F, paralela ao plano e de módulo igual à metade do peso do corpo. Sendo G o módulo da aceleração da gravidade local, é correto afirmar que... Primeiro, vamos ver cada uma dessas aqui. Sobre o corpo em movimento atua uma força resultante de direção horizontal. Olha só, atua uma força resultante de direção horizontal. Gente, o movimento não é retilíneo uniforme, não tem aceleração. Força resultante igual a MA é igual a zero. Eu não tenho aceleração. Então, a força resultante que atua, a resultante é zero. Eu tenho, sim, duas forças, a força F e a força FAT, no sentido contrário, Aqui, se eu fizer, eu tenho a força F constante, ela tem que ser constante, e não pode parar porque é rugoso. A superfície tem atrito, se ela tem atrito, ela vai fazer, se acabar a força, ela tende a fazer o movimento cessar, X para zero. E na horizontal, a resultante é zero, essa força é igual a essa. Tá? Então, a número 1 está errada. Número 2, vamos ver. O coeficiente de atrito dinâmico para o par de superfícies de contato é meio. Então, vamos lá. A FAT aqui, quem é a FAT? A gente já viu, Ela vai ser igual à força. Porque o movimento é retilíneo uniforme. Então, e a força, por sua vez, ele diz que é quanto? Metade do peso, mg, dividido por 2. Quem é a FAT? A FAT é o μ, vezes a normal, que nesse caso também, como não tem movimento vertical, é igual ao peso, mg, Então, se eu juntar isso aqui, peso dividido por 2 vai ser igual a μ vezes o peso. Corto, passo o peso para cá dividindo, ou para cá, aqui vai ficar o número 1. Então, achei que o coeficiente de atrito é meio. Está correto. Número 2 está certo. A resultante das forças que o corpo aplica sobre o plano tem módulo igual a raiz de 5 dividido por 2 mg. Então, olha lá, quem é a resultante das forças que o corpo atua sobre o plano? Só é essa força e essa força que tem a ver com o plano. A normal e a FAT. E aí, consequentemente, eu tenho uma força R aqui resultante, que é o somatório dessas duas componentes. Eu tenho esse vetor aqui R, Com isso, eu tenho que achar o módulo de R. Quem é o módulo de R? Módulo de R, esse aqui é o 4, Vai ser igual a raiz, Aí é o módulo. Eu quero saber o módulo de FAT d ao quadrado mais n ao quadrado. Então, vamos lá. Quem é FAT d ao quadrado? A FAT eu já vi que é quem? FAT é isso aqui, Então, vai ser mg ao quadrado, É os dois ao quadrado, não é só o g ao quadrado. É m e o g ao quadrado. Então, isso tudo ao quadrado dividido por 2. Mas aí ao quadrado também, 2 ao quadrado. Vai dar 4.
mais a normal. A normal, por sua vez, é quem? É igual ao peso. Então, mg ao quadrado. Já que a normal é igual ao peso, é o peso ao quadrado. Né? E aí a raiz quadrada disso tudo. Então, como é que fica aqui, né? Aqui eu tenho 1, né? 1 ao quadrado vai dar 1 mesmo. Fica esse número aqui, né? Eu vou chamar, ó, mg ao quadrado, eu vou chamar ele de a, só para facilitar. Aqui eu tenho a mais a, né? A dividido por 4 mais isso aqui, como é que fica? Aqui o MMC é 4, né? Então, aqui eu tenho 1. Para eu juntar os dois, aqui eu preciso de 4A, né? Isso vai me dar quanto? Isso vai me dar 5A dividido por 4. Raiz de 5A dividido por 4, que é igual a raiz de 5A dividido por raiz de 4, não é? Só que esse A é quem? mg ao quadrado. Então, isso aqui é raiz de mg ao quadrado dividido por 2. mg ao quadrado, se ele tá, o mg está ao quadrado, eu consigo tirar o mg para fora. Então, vai ficar a raiz de 5 dividido por 2 vezes o mg. Tá? Corretamente. Então, a 404 está certa também. Aí vem a 8. A força de atrito estático máxima para o par de superfícies de contato tem módulo menor do que o de F. Olha, a gente viu, né, que a força F é igual à força de atrito dinâmico, que por sua vez é menor que a força de atrito estático, né? A dinâmica é sempre menor que a estática, então, pela lógica, o F também é menor que a força de atrito estática e não maior, né? Não é a força de atrito estática que é menor que F, e sim F que é menor que a força de atrito estática. Então, aqui está errado. 16. Duplicando-se o módulo de F, o módulo da força de atrito cinético fica reduzido à metade. Não, a força de atrito cinética, ela é μ vezes P, né? O peso não muda, não é? Como é que é a força de atrito cinética? Vai ser μ vezes N, ou μ vezes P. O P muda? O P é influenciado por F? Não. Então, se eu mexer lá no F, eu não mudo, não mexo aqui no fátio dinâmico. Nem mexo no μ. O μ é uma característica de produção. É uma característica do material. Então, também está errado. Qualquer coisa que eu faça com F não vai influenciar a força de atrito dinâmico. Tá? Então, o somatório, ele quer a resposta certa, é o somatório dos dois números corretos, que no caso aqui, então vai dar 6. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço.